Bom dia, galera, aqui é o Mikael mais uma vez, e no vídeo passado eu falei um pouquinho sobre as razões que me fizeram trancar a faculdade para eu tirar um ano sabático e viajar pelo mundo durante um ano. Só que uma coisa que eu deixei de lado naquele vídeo foi um sentimento que interferiu muito nas tomadas de decisões, que esse sentimento eu vou chamar ele de medo, né? Tipo, muita gente pode confundir esse sentimento como incerteza, agitação, ansiedade, dúvida, falta de confiança. E eu posso até chamar isso lá de tô estressado, muito cansado, falta de tempo. Mas eu vou chamar nesse vídeo aqui esse sentimento, essa coisa que nos impede de tomar essas decisões, de um sentimento chamado medo, né? Bom, e mesmo que todos esses fatores lógicos que eu citei no vídeo anterior, colocando na balança, estavam falando para eu fazer essa aventura, o sentimento de medo, ele sempre me bloqueava, ele não me deixava tomar essa decisão final e colocar um ponto final nessa história, né? Tipo, eu sempre pensava no e se aquilo acontecer? E se aquela outra coisa pode acontecer? E se eu ficar doente? E se, tipo, pensando nas coisas mais improváveis possíveis. E isso meio que era uma barreira que eu colocava em mim mesmo pra dificultar, né? Pra eu não tomar essa decisão. É bem engraçado isso. Agora, um conceito que eu gostaria de trazer pra vocês, que eu venho refletindo durante essa viagem, pensando muito e lendo coisas sobre, é o conceito, aquela ideia de segurança versus liberdade. E algumas frases que eu li e achei bem maneiro, que eu posso trazer pra vocês, que exemplificam esse conceito, é que o desconhecido é aterrorizante. E outra frase que eu achei sensacional foi: a incerteza e a possibilidade de falhar podem ser bastante assustadoras. A maioria das pessoas escolhe a infelicidade à incerteza. Então a ideia de você trocar a sua liberdade para ter mais segurança na sua vida, né? Então a gente prefere ter a nossa rotina, saber o que vai acontecer no dia seguinte, do que ter a possibilidade de falhar, né? E isso entra num conceito bem profundo. Aí é a sua escolha de se você quer ter mesmo mais segurança ou quer ter mais liberdade. Só que a segurança é chata, é aquela coisa de sempre, mas pelo menos você sabe o que vai acontecer. Já a liberdade pode acontecer tanto coisas boas e ruins. Então é um conceito que você tem que saber que existe e com o tempo refletir e o que faz melhor pra você e o que você quer da sua vida, e a partir disso tomar suas decisões, né? Então é um sentimento que eu venho analisando e pensando com o tempo, e cada vez mais que eu descubro a ideia de liberdade. Ela é um pouquinho viciante, a liberdade, mas cada vez mais você tem mais incertezas, e é uma faca de dois gumes, e é um conceito que vocês têm que conhecer. Agora, tendo esse conceito em mente e tudo que eu falei, vamos lá para as dicas de como superar esse medo, como eu superei esse sentimento que toda hora vem, bate em você, você fica aterrorizado. O primeiro deles é falar o que você está sentindo, ter um diálogo com alguém. E muitas das vezes é interessante que nem é um diálogo que acontece, é mais um monólogo. Então, um exemplo que aconteceu comigo teve uma hora que eu fiquei meio desesperado se eu tomo essa decisão de trancar a faculdade ou não. E eu fui falar com um amigo meu, comecei a falar, tipo, as minhas razões de eu querer fazer isso e as minhas razões de não querer fazer isso. E comecei a falar, desabafar com a pessoa. E a pessoa simplesmente só ouviu. E depois de eu desabafar tudo, parece que eu descarreguei tudo e eu simplesmente olhei pra pessoa e falei: obrigado. E vi que fazia todo sentido eu continuar essa jornada. Mas o medo, ela me impedia de fazer essa coisa. Mas só de eu desabafar e falar com a pessoa foi uma sensação de alívio e eu consegui seguir em frente. E muitas das vezes nem pode ser até sendo um monólogo, pode ser um diálogo sim. E a gente conversa, discute, tipo, por que você quer fazer isso? Por que você não quer fazer isso? O que te impede, o que não te impede? E ele coloca o seu ponto de vista. Então, falar com as pessoas ajuda muito. E o interessante que eu achei foi que 90% das pessoas que eu comentei sobre essa ideia de querer trancar a faculdade e viajar antes, a maioria foi a favor. Então eu falei com professores, falei com amigos, falei com colegas, falei com pessoas aleatórias que eu conheci no Starbucks. E todos acharam a ideia sensacional. Só que é aquela coisa, né?
tem gente que fala que tem que fazer, mas não necessariamente ela não vai fazer, né? Então tem esse truquezinho, né? Agora a dica número 2 para você superar esse medo de fazer um ano sabático é literalmente escrever as coisas que você está sentindo, né? Então você pode estar pensando, o que isso pode acontecer, o que isso não pode acontecer, só que é tudo na sua cabeça. E então o exercício é você pegar o que você tem na sua cabeça e colocar num papel. Quando você tenta escrever alguma coisa no papel, você coloca de uma forma bem mais clara. E com isso você consegue entender o que você está sentindo, o que está te impedindo de fazer as coisas, quais são os pontos trickzinhos, quais são o que é só na sua cabeça, o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, a partir do momento que você pega o que você está pensando e você escreve, as coisas ficam bem mais claras, né? E a dica número 3 de como lidar com esse medo de fazer um ano sabático é ter simplesmente 5 minutos de coragem e fazer uma ação que é quase irreversível, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, comprar a passagem aérea que você quer viajar. Então, você precisa só de 5 minutos ou 10 minutos de coragem para você vai lá, pesquisa e compra a passagem aérea. Tipo, a partir do momento que você compra a passagem aérea, o exercício de você cancelar a passagem aérea é muito maior, então você meio que já é uma forma de você burlar o seu medo. Ou você compra a passagem aérea, ou você compra o seu intercâmbio. São coisas que não tem, que a volta é mais difícil, então meio que você já destrói a ponte e você consegue seguir caminho pra frente, né? E a quarta dica de como lidar com esse medo é colocar os prós e os contras o mais racionalmente possível no papel. Pega o papel em branco, faz uma linha no meio, coloca prós e contras e vai colocando lá o que você acha que são as coisas boas e as coisas ruins de tomar uma decisão dessa. Coloca as probabilidades das coisas acontecerem. Tipo, eu posso morrer, mas qual a probabilidade de eu morrer? É muito pouca. Qual a probabilidade de eu ter aventuras sensacionais? Muito alta. E você vai colocando as coisas e sempre colocando o pior e melhor cenário possível. Você vai ver que as coisas não são tão assustadoras assim. E com essas 4 formas você consegue ter mais clareza do que você está pensando, se faz sentido fazer esse ano sabático para você. E espero que eu tenha ajudado com essas 4 dicas. Essas dicas me ajudaram muito para esclarecer, para entender o que eu estava pensando. Qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários, comentar sobre o que vocês pensam, o que vocês acham, o que vocês estão sentindo. Eu pensei muito, eu conversei com muita gente, então é legal compartilhar esse sentimento. Esse sentimento de medo a gente não costuma falar com as pessoas, a gente deixa meio que guardado pra si mesmo. Não é um sentimento que a gente gosta de falar que a gente tem. E espero que eu tenha ajudado algumas pessoas. E muito obrigado por assistir esse vídeo.